Por mais de 70 anos, o tratamento da esquizofrenia permaneceu praticamente o mesmo. Os mesmos medicamentos, os mesmos efeitos colaterais e as mesmas limitações. Mas em setembro de 2024, algo mudou. A agência reguladora americana, a FDA, aprovou o Cobenfy, o primeiro medicamento em 7 décadas com um mecanismo de ação completamente novo. Uma nova esperança nasceu, não apenas para controlar sintomas, mas para devolver qualidade de vida a milhões de pessoas. A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta cerca de 1% da população mundial. No Brasil, são mais de 1.600.000 pessoas convivendo com a doença. Ela causa alucinações, delírios, pensamento desorganizado, dificuldades de memória e isolamento social. Entre 2010 e 2023, o Brasil registrou mais de 1 milhão de internações por esquizofrenia, custando cerca de 2,5 bilhões de reais ao sistema público de saúde, uma realidade silenciosa, mas devastadora. Desde a década de 1950, quase todos os medicamentos para esquizofrenia agem bloqueando a dopamina, o principal neurotransmissor ligado à percepção e ao prazer. Esse bloqueio ajuda a reduzir delírios e alucinações, mas cobra um preço alto. Ganho de peso extremo, sonolência profunda e movimentos involuntários que, em alguns casos, se tornam permanentes. O resultado é preocupante. 6 em cada 10 pacientes não se adaptam ou abandonam o tratamento. Era urgente uma revolução. Foi então que surgiu o Cobenfy, uma combinação de 2 moléculas, xanomelina e cloreto de tróspio. Ao contrário dos medicamentos antigos, ele não bloqueia a dopamina. Em vez disso, atua sobre os receptores muscarínicos de acetilcolina, especialmente os chamados M1 e M4, que regulam comunicação neural, cognição e emoção. Essa mudança abre uma nova era na psiquiatria, uma abordagem que equilibra o cérebro sem os efeitos pesados que tanto limitavam os pacientes. O segredo está na dupla inteligência do medicamento. A xanomelina age dentro do cérebro, ativando receptores que restauram o equilíbrio entre excitação e inibição neural. Ela reduz alucinações e melhora foco, motivação e humor. Já o cloreto de tróspio age fora do cérebro, bloqueando efeitos colaterais no corpo, como náusea e pressão alta. É como se o remédio soubesse exatamente onde agir e onde não deve tocar. Essa precisão é o que o torna tão revolucionário. Os resultados não vieram de promessas, mas de dados sólidos. Mais de 690 pacientes participaram de 3 grandes estudos chamados Emergente 1, 2 e 3. Os testes mostraram uma melhora média de 9,6 pontos na escala internacional PNSS, que mede a gravidade dos sintomas da esquizofrenia. E o mais importante, os efeitos benéficos se mantiveram em estudos de longo prazo de 52 semanas. Ou seja, 1 ano inteiro de melhora sustentada. Algo inédito no campo dos antipsicóticos. O Cobenfy atua em 3 dimensões fundamentais da esquizofrenia. Primeiro, reduz sintomas positivos como alucinações e delírios. Depois, melhora sintomas negativos como apatia, falta de motivação e retraimento social. E, por fim, fortalece a função cognitiva, ajudando memória, concentração e tomada de decisões. Pela primeira vez, um medicamento aborda o quadro completo, e não apenas parte dele. Nos estudos clínicos, os efeitos adversos mais comuns foram náusea, indigestão, constipação e leve aumento de pressão. Mas todos se mostraram leves a moderados e geralmente desapareceram nas primeiras semanas. O que chama atenção é o que o Cobenfy não causa. Não há ganho de peso, não há sonolência debilitante e não há tremores ou rigidez muscular. É um antipsicótico que permite ao paciente trabalhar, estudar e viver normalmente. Enquanto os medicamentos antigos punem o corpo, o Cobenfy oferece equilíbrio. Em estudos de 1 ano,
os pacientes chegaram a perder 2,2 kg em média. Nenhum apresentou discinesia, aquela rigidez dolorosa e tremores característicos dos antigos antipsicóticos. E a sonolência extrema simplesmente desapareceu. Isso significa que o paciente não apenas sobrevive, ele retoma sua funcionalidade. Por trás dos números, há pessoas. Tiffany, uma jovem americana diagnosticada com esquizofrenia, contou: "Cada vez que tenho um episódio, perco partes de mim mesma. Se eu pudesse ter algo que me ajudasse a ter mais iniciativa, isso seria maravilhoso." Histórias como a de Tiffany mostram o impacto humano dessa inovação. A chance de voltar a sonhar, de reconquistar a autonomia e dignidade. Nos Estados Unidos, o custo mensal do Cobenfy é de cerca de $1.850, o que equivale a aproximadamente R$ 11.500. Programas de assistência reduzem o valor a $0 para pacientes com seguro. Mas no Brasil, o medicamento ainda não foi aprovado pela Anvisa e não há previsão oficial para a liberação. Hoje, ele só pode ser obtido por importação especial, um processo burocrático e caro, acessível a poucos. O Cobenfy é promissor, mas não perfeito. Ainda não sabemos seus efeitos após muitos anos de uso. O custo elevado dificulta o acesso global. E como toda medicação, ele não funciona igualmente para todos os pacientes. Além disso, exige 2 doses por dia, o que pode ser um desafio para pessoas com dificuldades de memória. A ciência ainda precisa descobrir quem mais se beneficiará desse novo caminho. O mais empolgante é que o Cobenfy abre uma nova porta, uma era que vai além da dopamina. Pesquisadores agora investigam outros mecanismos, como receptores muscarínicos, glutamatérgicos e TAR1, capazes de tratar sintomas sem os pesados efeitos dos antipsicóticos antigos. Essas descobertas podem revolucionar não só o tratamento da esquizofrenia, mas também de doenças como Alzheimer e transtorno bipolar. Estamos assistindo ao nascer de uma psiquiatria mais precisa, humana e eficiente. Ponto. No contexto brasileiro, onde ainda faltam psiquiatras em mais de 3.000 cidades e o Sistema Único de Saúde realiza mais de 170 milhões de atendimentos anuais em saúde mental, o Cobenfy pode representar uma virada histórica. Mas isso só será possível com políticas públicas que garantam acesso e equidade. Afinal, inovação sem acesso é esperança pela metade. O Brasil precisa se preparar para essa nova geração de terapias. O Cobenfy não é uma cura milagrosa, mas é um marco histórico. É o primeiro avanço real em mais de 70 anos no tratamento da esquizofrenia. Ele traz alívio sem punição, controle sem sedação e, sobretudo, esperança sem ilusões. Para milhões de pessoas, representa mais do que um remédio. É a possibilidade de voltar a viver com dignidade, lucidez e autonomia. O Cobenfy simboliza o que a ciência faz de melhor: transformar sofrimento em possibilidade. Mas toda revolução precisa de consciência e informação. Por isso, se você quer continuar acompanhando descobertas que realmente mudam vidas, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo, porque o conhecimento, e não o remédio, é sempre o primeiro passo para a cura. E a esperança, quando compartilhada, é o que realmente salva.